Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Pois bem, pessoal, estamos já no segundo dia, nessa jornada de 7, né? Então, eu já quero antecipar para vocês que já enviei para vocês o resumo do grande aulão do primeiro dia, que falamos sobre os tipos de redação. Hoje, né, no segundo dia, nós iremos falar sobre os operadores argumentativos, certo? Então, vamos falar muita informação. Só que nesta aula, não farei, falarei para vocês antecipadamente que não farei um resumão, visto que esta aula vai ser mais curta, né? Embora ela tenha mais slides do que a aula passada, mas ela é mais curta do ponto de vista da explicação. Certo? Essa aula vai ser uma indicação para que vocês memorizem, né? Nós vamos indicar algumas expressões interessantes que vocês podem utilizar para memorizar, certo? A introdução, né? O início propriamente dito de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão. Eu vou indicar, mas deixarei vocês totalmente livres, porque a expressão também está ligada a uma finitude pessoal, certo? A uma harmonia pessoal com determinada expressão. Vamos lá? Então, a nossa frase motivadora, né? Bonis nocite, qui malis parcit. Ofende os bons, quem poupa os maus. Certo? Só para recapitular de forma bem mesmo simples e reduzida. Os tipos de redação que nós temos são a dissertação, que é um texto argumentativo, a descrição, que é um texto de observação fidedigna, e a narração, que é um texto onde acontece contos, certo? Seja ele real ou fictício. Ok? Vamos lá. Então, operadores argumentativos. O que são? São palavras e expressões responsáveis por fazer a ligação entre orações e parágrafos de uma redação, certo? Em tese é isso, né? Faz uma ligação. E quais são as classes que propriamente fazem esse tipo de relação? As preposições, as conjunções, os advérbios, raríssimas às vezes as interjeições, só que é utilizado muito nos textos narrativos, em especial, certo? Então aí nós temos, né, com relação, você pode utilizar operadores argumentativos de adição, explicação, condição, comparação, finalidade, proporção, alternância, consequência, explicação, conclusão e oposição. Okay? Temos aí algumas opções. Tudo aí que está colocado na tela, né, foi de propósito porque, em tese, as conjunções, seja elas coordenadas ou subordinadas, são elas que assumem o papel com maior predominância, certo? Num texto dissertativo, no papel de operador de argumentação, certo? Então, ele tem uma função muito mais predominante do que propriamente a preposição e o advérbio. Tá ok, pessoal? Então, aí, algumas a gente vai ler, outras a gente vai indicar para que vocês possam colocar, né? Porque às vezes o aluno pergunta muito, mas como iniciar já? O que parte poderíamos iniciar? De um substantivo, um adjetivo, um advérbio? E hoje já se tem algumas expressões modelos que você pode iniciar, né? Para justamente, se vocês observarem os modelos aí, tem alguns que é capaz de ocupar quase uma linha, né, completa, quase, né? Então isso já facilita para você, porque antes mesmo de falar do tema propriamente dito, você tem expressões que são expressões estratégicas para você iniciar, que já vai consumir um bom espaço dentro tanto da introdução quanto do desenvolvimento e quanto à conclusão, certo? Então veja aí, na introdução, muito se tem discutido acerca de,
certo? Esse acerca eu já falei na aula passada, nós podemos fazer, né, se vocês desejarem, uma aula sobre expressões que geram dúvida na interpretação. Nós falamos que existem 3 tipos de acerca de, né? Esse é o acerca junto, junto e sem acento, certo? Existe o acerca de com acento, só que seria o A com H, e o acerca separado. Esse acerca aí significa sobre, no caso, sobre algum assunto, sobre alguma temática, né? Então, muito se tem discutido muito se tem discutido sobre, aí alguma coisa, você pode substituir, mas é interessante manter, certo? Então você vê aí essa forma aí, sabe-se que é de fundamental importância discutir a problemática. Eu aconselho você já a pensar nisso aí, uma possibilidade, além do tamanho, né, da quantidade de palavras, é interessante a forma de iniciar sua introdução. É de fundamental. Você pode até substituir fundamental, que já é uma palavra bastante usada. Você pode utilizar capital. É de capital importância discutir a problemática, certo? É de essencial importância discutir a problemática. Aí você vai pegando aqui, até acrescentando alguma outra palavra ou usando um outro sinônimo, né? No caso aqui, nós colocamos a possibilidade de 2 sinônimos, é capital ou é essencial, certo? É de capital importância, é de essencial importância. Então você vê, você procura ali só a questão de substituir a palavra fundamental, que já é interessante. Mas você pode manter essa daí que é bastante, dá um grau de qualidade, né? De eloquência ao seu texto, certo? É indiscutível, eu falei agora eloquência, pessoal, mas vai ter também um dos dias que nós vamos trabalhar a questão do vocabulário, que é muito interessante, certo? Ter um vocabulário diferenciado. Agora, atenção, viu? Quando falamos de vocabulário, atenção para não tornar um texto prolixo, certo? Então, nesta aula, vez ou outra, a gente vai utilizar algumas palavras para que vocês já vão se debruçando sobre novas terminologias para melhorar a qualidade textual. Porque não é somente a questão do conteúdo, né? É questão de vocabulário também. Às vezes o excesso de vocabulário diferenciado, às vezes prejudica também a interpretação. Então, colocá-la com sabedoria na medida certa, certo? Ok? Então, é indiscutível ou é inegável que é interessante, já tem aí, eu sugiro essas duas aí já como uma tendência para iniciar seu texto, sua introdução, certo? Veja, são sugestões, certo? Não veja como algo assim definitivo. Mas, porventura, muitos alunos muitas vezes têm a dificuldade já de iniciar a sua introdução. Então, aí tem alguns modelos. Comenta-se com frequência a respeito de... tudo isso depois você já entra, né, no tema e lembre-se, viu, da sugestão que falamos no primeiro dia, né? Cuidado para não repetir igual as palavras do tema. Parafraseiem, ou seja, mantenha a ideia do tema, mas use outras palavras, certo? Por exemplo, vamos pensar aqui no SUS, né? Comenta-se com frequência a respeito do SUS. Aí, para não repetir a palavra SUS, você pode dizer assim, comenta-se com frequência a respeito do serviço de saúde. Veja, a mesma ideia do SUS, só que já alterei utilizando as palavras serviço de saúde, certo? Caso o SUS significa Sistema Único de Saúde. Poderia dizer, comenta-se com frequência a respeito da salvaguarda, né, em que o governo coloca a serviço da sociedade. Salvaguarda, né? É uma palavra só. Salvaguarda. É um substantivo composto, certo?
mantenha a ideia, né, porque você utilizou toda uma expressão, salvaguarda, que o governo oferece à sociedade, à população, né? Então, outra sugestão para que você mantenha a ideia, mas sem repetir o tema ou o título propriamente dito. Alguns professores diferenciam a questão do tema e do título, certo? Do ponto de vista semântico, praticamente é a mesma coisa, mas do ponto de vista estratégico, né, você pode fazer uma sutil diferença, porque o tema, em relação ao título, tem uma sutil diferença no sentido de que o tema seria a ideia geral, certo? Aí seria um título mais abrangente. Já o título propriamente dito seria aquele tema específico. Por exemplo, o SUS, eu poderia colocá-lo como tema. Agora, como título, eu poderia colocar o SUS no Brasil, os sistemas de saúde americanos, certo? Percebeu aí a sutileza? Você mantém o título, só que o título de forma bem mais específica, certo? Aliás, mantém o título, mantém a ideia, mas essa ideia mais específica possível. Quando você generaliza a ideia, você tem o tema, certo? Ficou claro? Sim, inesquecível, pessoal. No início, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e fazer seus comentários. Continuando, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que, em razão de, eu destacaria essa possibilidade também, certo? Isso aí começou com um verbo pronominal, que é muito interessante, certo? Que são verbos pronominais, né? É o verbo ligado por um hífen à partícula apassivadora se, certo? É tema, inclusive, de uma aula muito complexa, certo? Utilizar o se, porque às vezes ele funciona como um objeto e às vezes como simplesmente um pronome apassivador, certo? Ao refletirmos criticamente a respeito de... Então, são tudo sugestões, certo? Então, eu coloquei como opção para vocês, essa é a minha sugestão para vocês, escolher. E olha, faça uma escolha, pelo menos em preparação para o Enem, procure encontrar uma única forma para vocês na hora ganhar tempo. Lembre-se, né, numa redação, né, são algumas dicas que estaria lá para o último dia, mas eu já vou antecipando, né, para não correr o risco de esquecer, que são N informações, certo? Desde a caligrafia, que a gente vai comentar também, qual a caligrafia mais interessante, certo? Mas já antecipando alguma dica, é importante você ter expressões já memorizadas, porque o bom aluno e o aluno astuto é aquele que ganha tempo. E para ganhar tempo você já precisa ter modelos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão prontos na sua cabeça. Então, para a prova de concurso público, seja para emprego ou para o Enem, encontre uma maneira já fixa de vocês iniciarem, certo? Aquela questão da quantidade de linha só existe para o Enem, porque lembre-se que um texto ele é livre, um texto propriamente dito ele é livre da quantidade de linhas, né? Ele tem a estrutura dele, que seria desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso todo texto necessita ter. Porém, contudo, todavia, não obstante, para atingir a objetividade e a imparcialidade que o Enem exige num texto dissertativo ou argumentativo, você precisa já montar, né, ter montado na sua cabeça algumas ideias para lhe ajudar a ganhar tempo, certo? Você precisa produzir no máximo sua redação, é a dica que eu ia falar, em 1 hora, no máximo. O ideal seria que em 40 minutos, né, você conseguisse montar seu texto. Lembre-se que você tem 90 questões para responder no dia. Beleza? Então, continuando. Então, aqui nós temos já a sugestão do desenvolvimento, né?
Lembrando a minha sugestão que você tem para montar sua redação, sua introdução de 3 a 8 linhas, a sugestão para o desenvolvimento de 10 a 15 linhas, que pode estar dividido no máximo 4 parágrafos. E nós sugerimos que você fizesse 2 parágrafos, não foi? Um parágrafo, porque nós não aconselhamos. Não está errado do ponto de vista gramatical, mas com relação à objetividade, pessoal. Parágrafos longos fica cansativo. Eu sempre falo, né, que você tem que pensar que a sua prova vai ser a última e que o professor vai estar super, super cansado. Então, texto longo, por mais que esteja bem elaborado, corre o risco do professor não corrigir corretamente, certo? Outro detalhe, certo? Eu quero já deixar claro, pessoal, que nenhuma redação, pelo menos as que eu já vi do Enem até hoje, ela é corrigida com toda a justiça. Sabe por quê? O, o MEC, né, e eu já fui corretor, tenho assim propriedade para falar. O MEC ele oferece 4 dias para que o professor corrija e envie as provas, certo? E isso normalmente o professor está trabalhando no período de selecionando, né, nas escolas ou nas faculdades onde ele trabalha. Então, normalmente ele vai ter à noite, né, ou 2 horários, porque vai depender da disposição de trabalho de cada professor. Mas, em geral, ele trabalha dois horários. Então, vai ter um que ele vai dispor justamente para entregar essa tarefa. E o que vai acontecer? Né? Nesse processo, se você não tem uma estrutura já mental da sua redação de forma objetiva, clara, por exemplo, a minha redação eu já tenho em mente entre fazer entre 20 linhas, às vezes eu consigo, às vezes 21, no máximo 22. E eu divido parágrafos entre 4 a 5 linhas, certo? Às vezes acontece eu fazer em 6 linhas, porque uma palavra que está numa linha somente já é contada, certo? Uma palavra. Então, veja, você quanto mais mantiver sua objetividade no texto e parágrafos curtos, melhor a clareza, melhora também a paciência, porque textos longos geram impaciência. Você tem que ser muito bom, muito atrativo na hora de elaborar um texto, deixando ele longo, de forma que o professor sinta-se à vontade de ler e se interessar pela sua estratégia de produzir seus parágrafos, certo? Aí exige muita habilidade, e a habilidade só aprende você escrevendo praticamente. O ideal seria semanalmente, certo? Pelo menos uma redação por semana, tá ok? Sobre diversas temáticas. Então, fazendo essa ressalva, voltemos aqui às sugestões de desenvolvimento. É incontestável que, como já teorizado por atualmente, observa-se que, em consequência disso, nota-se que, dentre os inúmeros motivos que levaram a ou ao, além disso, outro fator de respeito a uma preocupação constante, convém lembrar que, por outro lado, né, quais são daí que eu sugiro para vocês? Dentre os inúmeros motivos que levaram a ou ao. Por quê, pessoal? Porque todo tema ele tem várias razões de ser. Todo tema. Né? E os temas que o Enem sempre cobra é na questão social ou ambiental, que mais cai, né? Social ambiental. E os temas sociais são abrangentíssimos, né? Tem uma enormidade de problemas que a sociedade enfrenta e que sempre vai ser uma das sugestões para o Enem. Ou a questão também do meio ambiente, certo? Essas duas linhas frontais eram as que mais, onde mais o Enem se debruça a pensar em temáticas, certo? Então esse aí ficaria interessantíssimo, né? O outro, né, é incontestável que essa palavra, além de dar uma beleza estética e qualitativa ao seu texto, ela apresenta uma segurança em que o redator consegue impor já de cara. Quando você fala é incontestável, você poderia colocar assim,
é irrefutável, né? É irrefutável, dois R's, certo? Que. Então, são duas palavras que, além de dar uma beleza estética, semântica, ela também apresenta uma segurança sua, né? Com relação a respeito do tema. Mesmo que você não tenha total confiança, mas só o fato de você gerar esse impacto, né? Talvez isso, certo? Vai depender da circunstância que o professor esteja corrigindo, ele já dê um peso muito grande, né? Mesmo você não abordando tanto o tema como deveria ser, algumas palavras ou expressões, ela dá um impacto, né? É chamada a primeira impressão que fica, né? Então, há um foco também na forma de iniciar seu texto. E outra sugestão que eu apresento para vocês é: convém lembrar que, certo? É uma expressão também que apresenta a ideia de uma segunda opção, de uma segunda análise, né? Você colocou, em primeiro lugar, você poderia ter dito, né? Em primeiro lugar, fala-se que, aí você diz aqui, que a segurança pública ainda é um percalço para os governantes em melhorar, né? Em dar mais segurança à sua população, né? Você aí poderia colocar aí, convém lembrar que também, embora esta seja uma realidade gritante, né, fumejante para a sociedade, convém lembrar que, tanto você pode colocar no início ou também no meio, né? Convém lembrar que, aí você vai citar o que é que convém lembrar, né? Que o governo não tem medido esforços para melhorar esta qualidade, porém, contudo, né, as realidades financeiras do seu município, do seu estado, né? Aí você vai, isso, se vocês observarem, tudo depende de leituras ou de telejornais que vocês assistiram, certo? Para você apresentar tanto a expressão qualitativamente quanto a quantidade de informações que você tem a respeito da sociedade, e não informação que surge de você, mas que é apresentada a partir de suas leituras que você fez a respeito das temáticas. Por isso que nós estamos sempre incentivando a vocês. Assistam os jornais, pesquisem os temas que são abordados nos jornais, mentalize, faça um fichamento, né, de dados percentuais, ano, século, década, né, quem eram os sujeitos envolvidos em determinada situação que poderia ser um possível tema, certo? Isso tudo dá força de argumento, de autoridade para o seu texto, certo? E aí você tem aí outro fator diz respeito a. Então eu coloco aí como sugestão para vocês, né? É incontestável que, dentre os inúmeros motivos que levaram a ou ao, e outro fator diz respeito a, certo? E esse, por último, convém lembrar que também é interessante, certo? Continuando, você vê aí, foi colocado também, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, no que tange ao desrespeito, isso aí são conectores, né? Nós temos aí tanto conjunção quanto locução conjuntiva, certo? Lembrando que locução são duas palavras que têm valor de uma conjunção. Pode ter locução pronominal, preposicional, substantivada, locução verbal, né? E no caso aí temos aí a locução conjuntiva, né? Quando diz assim, no que tange ao, no entanto, certo? Você vê até aí, ó, porém, mas, contudo, todavia, não obstante e no entanto, são expressões que eu estou sempre repetindo, né? Não sei se vocês já observaram isso, estou sempre utilizando. São vários sinônimos que querem dizer a mesma coisa. Aliás, são vários operadores argumentativos que querem dizer a mesma coisa, né? O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, eu não coloquei aí não obstante, todas elas trata-se de oposição, conjunções adversativas, certo? Quando você quer opor ideias. Por exemplo, você fala assim, né? A política
tem sido um desafio para o eleitor, que já anda decepcionado com tanta corrupção. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, entretanto, veja, tantas formas de você utilizar e escolher. Então, eu sugiro para que você coloque, no caso aí, no entanto, ou não obstante. Né? Não obstante a busca, né, as críticas da sociedade, o governo, né, sob pressão, tem lutado para demonstrar o contrário. Né? Não sei se seria possível, mas alguns, né, sobretudo os novatos, têm dado passos positivos, embora seja uma realidade bastante complexa, porque já está enraizado a corrupção no sistema político. Mas isso é assunto para tema para outra aula, certo? Então veja aí, algumas interessantes para você escolher, certo? Conclusão, né? Então, só repetindo, na conclusão você tem aí a ideia, a sugestão de apresentar 3 a 7 linhas. Certo? Então, eu já penso que você já, toda vez que pensar no tema, já tenha mentalizado assim, quantas linhas você pretende ter, quantos parágrafos de desenvolvimento, né? Quantas linhas para cada parágrafo você pensa em ter. A sugestão é você apresentar 4 parágrafos, certo? Quando eu montei o aulão sobre os tipos de redação, inclusive nós falamos sobre isso como sugestão, claro, né? Mas no mínimo toda redação tem que ter 3 parágrafos, porque tem, no caso dela, existem 3 partes: a introdução, desenvolvimento, conclusão. Agora, do ponto de vista estratégico, pede-se, né, sugere-se que você apresente pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, você deveria colocar 2 teses lá na introdução, ou uma tese e uma antítese, ou 2 antíteses, ou 2 teses, ou 3, certo? Contanto que pelo menos tenha uma, certo? Então, se você ainda não lembra o que é tese, antítese, nós explicamos na aula anterior, certo? Então, não vamos nos adentrar agora sobre isso. Então, a conclusão, para permitir, pelo amor de Deus, pessoal, finalizando, concluindo, são formas assim óbvias. Se é o último parágrafo, é óbvio que você está finalizando textos, que está concluindo. Então, evite, porque por si só, o último parágrafo já caracteriza. O aluno que fizer o desenvolvimento na conclusão, ele já perdeu de cara, né? E infelizmente acontece, certo? Você transformar o último parágrafo, que seria a conclusão, em desenvolvimento ainda, manter. E sem perceber, o aluno ainda acha que está convicto de que ali é uma conclusão, e às vezes não é, certo? Por exemplo, o aluno continuar apresentando fatos e comentando sobre esses fatos. É uma característica de conclusão? Claro que não. Nós falamos, né, na aula anterior, que a conclusão ela se caracteriza de uma síntese da síntese da síntese sobre o que foi falado tanto na introdução quanto no desenvolvimento, em especial do desenvolvimento, certo? Então eu sugeriria até para que você fizesse no máximo 2 linhas. O ideal é que ficasse uma linha e meia, ponto continuativo. Você apresenta a intervenção, e fizemos uma série de caminhos, de sugestões para você montar sua sugestão, certo? Dizendo o que, para que, quem, como, certo? São perguntas que você pode assim, montar mentalmente e respondendo dentro da sua conclusão, certo? E aí você finaliza dessa forma, ok? Vamos lá. Então, em virtude dos fatos mencionados, eu já peço para que vocês grifem, destaquem essa forma, né? Por todos os argumentos supracitados, eu utilizo muitas dos textos, eu costumo fazer iniciando dessa forma, né? Por todos os argumentos supracitados, né? Tudo conclusão. Você veja, isso aí você tem quase ou um pouco mais da metade da linha, porque como está digitado, normalmente na letra escrita, ela consome mais espaço. A manuscrita, né? Melhor dizendo. Levando-se em consideração os aspectos expostos,
né? Olha aí que forma grande e eloquente de se pensar já a sua conclusão. Tem essa segunda opção. Dessa forma já está bastante batido, né? Mas é possível. Todas aí são possíveis, certo? Eu estou dando aquelas sugestões de expressões que tanto vai ganhar linha dentro da sua conclusão para diminuir a quantidade de conteúdos que você poderia apresentar. É uma estratégia interessante. Como também a eloquência da própria estrutura, né, de iniciar sua introdução. Em vista dos argumentos apresentados, essa também, dado o exposto, é interessante, mas eu não aconselho, certo? Procure expressões realmente estratégicas, mais longas e bem eloquentes na hora de produzir. Tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, eu sugiro essa daí, né? O outro colocou dos fatos mencionados, né? Pela observação dos aspectos analisados. Portanto, logo, então, assim. Isso aí você escolhe uma dessas palavras, certo? Entende-se, conclui-se que, ó, eu coloquei aí, mas o que foi que nós pedimos? Use a lógica. Se é conclusão, por que repetir a palavra conclui-se ou finaliza-se? É melhor você colocar a forma entende-se, embora esteja correto. Mas qual é a nossa ideia? Sair da mesmice do que a maioria faz, porque de fato a maioria faz assim, né? Conclui a sua conclusão utilizando a palavra finalizando, concluindo, certo? É necessário que, faz-se necessário que, veja a forma pronominal também como é interessante, né? Levando-se, faz-se necessário que. Então, são sugestões que apresentam a qualidade da substância, né? Da teor, né? Antes mesmo de você resumir, você já percebe um ganho, né? Exímio, né? Do seu texto, certo? Lembrando sempre a primeira impressão que fica, e realmente um excelente início, né, de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão, já dá respaldo para o que vem depois. Certo? Mesmo que esse depois não seja tão bom, mas pela forma impactante de iniciar, já gera um certo desejo, né, sobretudo do examinador, de querer continuar, desejar ler o seu texto. Porque, na verdade, é uma persuasão que você faz, né? Você vai vender o seu texto para alguém. Então, o seu texto precisa estar tão elaborado, tão correlacionado uma expressão com a outra, que a pessoa fica empolgada, interessada em querer ler. E isso, justamente, é a primeira impressão que fica, a introdução, certo? Então, aí nós apresentamos também algumas listas de conectivos, né, que indicam, né, várias ideias. No caso aqui, para introdução e relevância, né, quando eu falo relevância, algo impactante. Então, primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu aconselho vocês colocarem também essa. Antes de tudo, acima de tudo, para começar, sobretudo, principalmente, primordialmente, olha aí uma palavra interessante para você iniciar também, são formas, não propriamente expressões, mas já são palavras interessantes, certo? Conectivos que indicam sequência e continuidade. Aí, pessoal, você apresentou, antes de iniciar esse parágrafo aí, você colocou um motivo, uma razão. Todo motivo, razão ou causa, ela tem uma consequência, tem uma continuidade, certo? Tem um efeito, certo? Então você tem aí, ó, depois, após, logo depois, logo após, na sequência, imediatamente, em seguida, depois de, logo que, assim que, logo, então. Então você tem aí várias possibilidades quando tiver um motivo, uma razão. Antes de falar propriamente do efeito, você usa esses conectivos, né? Logo depois, só para vocês terem como exemplo, né? E imediatamente, né? Você está falando assim, por exemplo, né? O SUS tem gerado uma grande dúvida para a sociedade.
Aí você escolheu, por exemplo, a palavra imediatamente. O SUS é imediatamente, por quê? Porque foi lançado o projeto, esse projeto grandioso para a população, e a sociedade não percebeu, aí você coloca, e imediatamente, né, a sociedade não percebeu o respaldo desse serviço na prática. Perceberam aí? Houve uma ação do governo e imediatamente a sociedade percebeu de forma negativa, certo? Porque se lança um projeto, a primeira coisa que a sociedade pensa, poxa, vai ter todos os serviços que eu e os meus concidadãos necessitam, certo? Então, pensar aí nas diversas doenças, nas diversas patologias, e aí que o SUS precisa apresentar, né, um suporte, um apoio para todas essas realidades que são enfermidades que circundam a sociedade, certo? Então, você utiliza a palavra imediatamente nessa ideia, né, que houve um motivo, uma razão, uma causa, e essa causa pode ter um efeito positivo ou negativo, né? Imediatamente houve um efeito negativo. Joia? Continuando. Então você tem aí conectivos que indicam conclusão, resumo e recapitulação, certo? Olha, atenção, qualquer parágrafo, aliás, qualquer não, todo parágrafo precisa ter começo, meio e fim, viu? Não é somente na conclusão que vai ter a finalização do pensamento, não. Todo parágrafo, repetindo, todo parágrafo tem que ter estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Certo? Só que a diferença da sua conclusão em relação ao final do texto propriamente dito é que lá, né, na conclusão de fato, você vai ter a intervenção, ou seja, a proposta que você vai apresentar para uma possível amenização, né, ou uma possível solução para aquela problemática, tá ok? Então, só para que vocês tenham ideia que todo parágrafo tem começo, meio e fim. Então, você tem aí, por isso, assim sendo, muito interessante, certo? Logo, enfim, portanto, em conclusão, em síntese, é muito usado. Esse, em resumo, nem falo. Em suma, destaque aí em suma. Para terminar, você vê, se você já está no final do seu parágrafo, é claro, é óbvio que é para terminar. Então, são palavras que ficam tautológicas, né? Redundantes, sem necessidade. É como você falar, entrei para dentro, saí para fora. Ora, duas palavras diferentes, mas tratando-se da mesma coisa. Então, não aconselho. Desse modo é interessante, dessa forma, destarte, ó, e destarte. Aí, duas palavras aí no final que eu chamaria atenção para vocês também. E não é tão utilizada, né? E justamente por não ser tão utilizada, no mínimo provoca a curiosidade de quem a escuta ou de quem a lê, certo? Conectivos que indicam adição, também, bem como, assim como, certo? Olha, tem lá na recapitulação, conclusão, assim sendo. Olha aqui a ideia de adição. Adição é a ideia de soma, né, pessoal? É a ideia de acréscimo de informações. Por exemplo, eu posso dizer assim, né? Gosto de melancia, gosto de arroz, assim como gosto de macarrão. Uma frase banal só para vocês perceberem a ideia que esse assim como ele apresenta uma última informação acrescentada à lista do que você já falou antes, certo? Joia? Então aí tem como ainda, além disso, ainda, ademais. Ó, e interessante, viu? Existe ademais junto, ademais separado. Por isso que eu vou me comprometer, né, não, após essa semana de redação, a fazer uma aula somente sobre expressões que geram dúvidas. Né? Essa a expressão aí, né, na verdade, a expressão não, esta palavra, né, que está junta, ademais, ela existe a forma ademais separada,
certo? Não vou explicar agora, já vou deixar como curiosidade, mas eu vou preparar uma lista, certo? De palavras que geram dúvidas. Não só, mas também, não só, como também, essa reticênciazinha, é claro que você vai acrescentar uma informação, certo? Aí dentro. Por exemplo, não só vou estudar para as provas em preparação para o Enem, mas também vou dedicar uma hora fixa para ajudar nos serviços de casa, certo? Não só vou estudar para as provas, para me preparar para o Enem, mas também, outra informação, né? Sim, mas também vou me dedicar aos serviços comunitários, certo? Ao esporte. Então, veja, foi colocada uma informação e acrescentada uma outra, para dizer que a pessoa não vai ficar somente bitolada em um fazer, certo? Outro conectivo aí que indica afirmação e certeza, né? Com certeza já é bastante usado, né? Certamente já é mais interessante, sim. De certo, olha aí, por certo, sem dúvida, seguramente, efetivamente, naturalmente, evidentemente, realmente, verdadeiramente, de verdade, de certo, com C. Olha interessante aí essa última palavra, né? Quando você for fazer quando você apresentar uma afirmação, certo? Seria interessante você, antes de colocar a afirmação, de certo que todos acreditam que o país vai melhorar, de que o país vai passar desta lástima que está sendo a Covid-19 no solo brasileiro e no mundo. De certo, certo? Então, certamente, né, a ideia de seguramente, né, a ideia de que algo realmente vai chegar a seu fim. Ou realidade, esta realidade certamente vai chegar ao fim. Então, dê certo aí. Interessante para vocês, certo? Tem lá com efeito, certo? Conectivos que indicam negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, olha aí destaque, de jeito nenhum, em hipótese alguma, tampouco. Outra também, viu? Existe tão pouco, né? Tão seria T-A-T-O, e seria separado pouco, tampouco junto. Esse T-A-M, certo? Então veja aí essa possibilidade também na ideia de negação, certo? Conectivos que indicam oposição. Aí nós já apresentamos muito, né? Mas não custa ler, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, só que, embora, pelo contrário, ainda que, mesmo que, apesar de que, se bem que, olha aí, destaque aí, ao passo que e não obstante, certo? Então, destacaria para vocês, né, as três formas que não está aí, mas já falo aqui para vocês oralmente, né? Se bem que, ao passo que, não obstante. Todas ideias de oposição. O mais, porém, pelo amor de Deus, evitem, certo? Use na conversação, né? Informal, coloquial, mas o texto formal, vamos sair da mesmice, né? Daquilo que é repetido odiernamente, certo? Odiernamente com H, certo? Conectivos que indicam causa e consequência, né? Por causa de, por isso, em virtude de, olha aí uma sugestão, como resultado, interessante também, por consequência, por conseguinte, olha aí outro destaque, mas aí eu chamo mais atenção para essa aí, haja vista e uma vez que, certo? Sobretudo haja vista, que é uma expressão pouquíssimo utilizada, na verdade caiu no desuso, o arcaísmo, né? Mas que ainda hoje ela traz uma qualidade argumentativa de conexão entre os pensamentos assim fundamental, sempre na ideia de causa ou consequência, né? Exemplo: haja vista que choveu,
foi cancelada, haja vista que houve uma grande tempestade, o governo ou a prefeitura resolveu cancelar o evento. Haja vista a forte tempestade. Veja, haja vista é muito interessante. Agora, cuidado, viu? Tem que ter o Hzinho, certo? Por isso memorize a escrita. Uma vez que choveu, foi cancelada a tal reunião. Perceberam aí como é interessante você colocar palavras não tão usuais, sobretudo num texto que você está concorrendo a uma vaga. Então, ser diferenciado. Agora, sempre chama atenção, cuidado no excesso. Qual é a minha sugestão sobre, isso aqui é a minha sugestão pessoal, um parágrafo de 4 ou 5 linhas, utilize 3, no máximo 4 palavras diferenciadas. Essas palavras podem ser sinônimos ou conectivos, como é o caso desta aula de agora, certo? Conectivos que indicam tempo, quando, enquanto, sempre que, todas as vezes, às vezes, em tempo que, no momento em que, agora, hoje, atualmente, frequentemente, constantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, chama atenção para essa, e odiernamente, que eu não coloquei aí, porque vão vindo palavras, né? Por isso que diz assim, é infindável, né? A forma de você iniciar. Então, eu destaco simultaneamente, odiernamente. Simultaneamente, a ideia de dois fatos acontecendo no mesmo tempo, certo? E odiernamente significa rotineiramente, né? Comumente, usualmente. Tem outra palavra aí que eu não coloquei, mas me veio à memória agora. Vocês podem até escrever concomitantemente, certo? Vou até escrever aqui para que vocês possam, certo? Pesquisar o significado, mas já antecipei, né? Me tá não está ficando muito legal não, certo? Só para vocês perceberem, na verdade, o seu final, certo? Eu vou apagar aqui que não ficou bom não. Minha coordenação motora está péssima, certo? Mas deixa eu ver aqui. Concomitantemente. Então, Concomitante, certo? Concomitantemente, certo? Concomitantemente. Então, aí fica com sugestão, odiernamente, com H, simultaneamente e concomitantemente. Isso para dois fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Então, conectivos que indicam dúvida. Talvez, quem sabe, provavelmente, possivelmente, quiçá. Olha aí uma forma diferenciadíssima, né? Se é que, porventura, certo? Então, são expressões assim interessantes. E eu sempre oriento aos alunos usá-las de forma controlada para não apresentar demais e aí perder o foco. Porque essas palavras, pessoal, justamente você utiliza entre 3 e 4, justamente porque você quer dar uma ênfase, certo? Dentro do pensamento, uma ênfase. Então, quiçá a ideia de talvez, né? Quiçá você seja aprovado, mas dependerá do seu esforço, né? Então, por aí e outros exemplos. Conectivos que indicam finalmente ou finalidade ou propósito. Para que, a fim de que, com o fim de, com a finalidade de, com o propósito de, com o intuito de, com o objetivo de, com o fito de. Tem uma que eu utilizo, que eu terminei esquecendo de acrescentar aí, pessoal, com o escopo. ESCOPO, certo? Com o escopo, já dá, isso aí tudo é uma expressão, certo? Com a ideia de objetivo, de finalidade, certo? Conectivos que indicam explicitação e exemplificação, isto é, muito usado, ou seja, já está batido,
quer dizer bem informal. A saber, destaque aí, certo? Aliás, como se pode ver, destaque também. A exemplo de quer isto dizer, por outras palavras. Então, destacaria aí para vocês, né? Aliás, a saber, como se pode ver. Essas três é interessante na ideia de explicação. Porque o pois, o isto é, ou seja, já está tão batido, são interessantes, mas já está tão batido que perdeu a sua força, né, de destaque. Porque o conectivo também tem que ter esse propósito, né, de dar um destaque antes de você apresentar a própria informação, já ser destacada pelo próprio conectivo. Ok? Conectivos que indicam reformulação, certo? Você vai refazer sua ideia, seu pensamento. Ou melhor, quer dizer, por outras palavras, dito de outro modo, chama atenção para essa. Em outros termos também, mais precisamente interessante essa daí. Essas três últimas aí, seria interessante vocês utilizarem. Normalmente, quando você cometeu um erro de informação, e aí você quer refutá-la, quer refazê-la, aliás. Refutar não, quer refazê-la, né? Então você diz, por outras palavras, dito de outro modo, é a mesma coisa que você vai reexplicar o que já foi explicado. É redundante, mas essa é a ideia mesmo, né? Reexplicar, reinformar, certo? O que foi dito antes, certo? Conectivos que indicam comparação ou semelhança. Igualmente, tal qual, olha aí a expressão interessante, melhor do que igualmente. Assim como, bem como, assim também, tanto quanto, tão como, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, de maneira idêntica, semelhantemente, similarmente, analogamente. Aí eu destaco para vocês tal qual, assim como, bem como. E lá no final, analogamente. Tá certo? Embora você é livre, certo? Para você escolher. Não foque somente na sugestão que eu estou propondo. Veja aquilo que você... Porque também é um impacto, né? Tem expressões que você se agrada da palavra e da maneira como ela é pronunciada. Outras, às vezes, até diferenciada, mas não causa tanto impacto. Também tem essa questão de relação, de afinidade com o termo ou com a expressão, certo? Por exemplo, né? Eu gosto demais quando eu quero utilizar um termo que é incontável, da expressão incomensurável, né? Ou seja, que não pode ser medido, que não só pode ser dimensionado, certo? Incomensurável é uma palavra que eu utilizo bastante quando tem essa ideia de algo infinito, né? Algo que é impossível fazer a contagem, certo? Eu utilizo muito essa expressão. Conectivos que indicam conformidade. Você tem aí consoante, né? Pouco utilizado porque quando pensamos em consoante vem logo a imagem das letras do alfabeto, certo? Inclusive demos um aulão sobre consoantes, classificação, dígrafos. Seria bom vocês darem lá uma lida. Já uma assistida, né? Melhor dizendo. Conforme, como, segundo. Então, segundo também pouco usado na ideia de conformidade, certo? Veja, o como também é outra palavra complexa, é bem semelhante ao que? Ele se emprega em várias situações. O como enquanto comparativo, mas enquanto conformidade tem o como na ideia de causalidade, né? De temporalidade. Então, ele perpassa por várias situações, né, circunstâncias, certo? Melhor dizendo. De acordo com, em conformidade com, é a palavra aí que eu indico para vocês. A expressão, melhor dizendo, né? Conectivos que indicam condição ou hipótese. Se, bastante batido, caso, batido, eventualmente, interessante, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que. Então eu destaco aí para vocês. Eventualmente, a não ser que. Certo? São menos usuais, né? Embora se escuta bastante, mas eventualmente, a não ser que, é interessante.
Pessoal, aí é uma lista, certo? Mas não é uma lista fechada, não. Existem outras expressões. Eu quis trazer algumas para motivá-los, para vocês terem pelo menos como é que se diz? Uma base sobre as situações que podem aparecer dentro do seu texto. Veja só, tudo isso, né, essas partes que estão em negrito, são situações que podem acontecer. A ideia de conformidade de um tema, a condição que é apresentada no tema, no caso agora, de proporção, alternância. Então, essas realidades vai se deparando dentro do texto e você precisa ter conectivos para elencar, né, ligar uma ideia à outra, certo? Conectivos que indicam proporção, a medida que, muito batido, a proporção que, olha aí, diferente, ao passo que, certo? É a que eu destaco aí para vocês, ao passo que, certo? Conectivos que indicam a alternância. Essa aí não tem muita opção, né? Você tem pouquíssimas sugestões, ou você trabalha ou estuda, ora você descansa, ora você está em atividade, quer. Então, essas reticências é justamente para você acrescentar informação ali, certo? Então, tem pouca sugestão para esse tipo. Seja você homem, seja você mulher, ambos terão que trabalhar, e aí vai, certo? Então, as alternâncias são repetições de palavras, né, que são introduzidas pensamentos entre essas palavras. Nem você, nem eu, e por aí vai, certo? E para fechar nossa aula de hoje, temos aí os conectivos que indicam surpresa, de repente, inesperadamente, destaca aí, subitamente, de supetão já perdeu a sua eloquência, mas é possível, né? Surpreendentemente, aí eu destaco entre todas, inopinadamente, certo? Interessantíssima, diferenciada, né? Para dar a ideia de repente. Somente só isso, certo? Inopinadamente. Conectivos que indicam opinião, né? Na minha opinião, isso aí para o texto dissertativo argumentativo. Se fosse expositivo, que é o texto que eu aconselho, certo? Eu faço questão de frisar. É interessante vocês focarem que a maioria são professores tradicionalistas, certo? Então, um texto imparcial tem um ganho maior. A meu ver, no meu entender, parece-me que, acho que, creio que, penso que, admito que, estou em crer que, certo? Então, expressões aí que são admitidas hoje na produção de uma dissertação argumentativa. Conectivos que indicam chamada de atenção, destaca-se, salienta-se. Se já é para chamar atenção, destaca-se já por si só é redundante, né? Salienta-se é melhor, é de refletir, é de salientar, nota-se que, constata-se que, verifica-se que, observa-se que, certo? Então você vê, tem uma infinidade de formas de você destacar. Então a forma pronominal eu acho a mais interessante, certo? Então você pode colocar aí, reflete-se que, salienta-se que, constata-se que, entende-se que, e por aí vai, certo? Nessa ideia de destacar, os verbos pronominais são mais interessantes, certo, pessoal? Então, por hoje só e somente só. Espero que vocês tenham gostado. Nesta aula, quero repetir novamente que eu não vou fazer um resumão, até porque eu fiz um destaque, né, de algumas palavras, não teve tanto conteúdo. Esta aula é muito mais de você escolher uma forma e memorizá-la, focando sempre, eu faço questão de repetir, focando sempre na prova de concurso. Se você não vai fazer prova de concurso, que não tem limite de linhas, a única coisa que você precisa ter é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você estaria livre. Fora, exceto concursos públicos, em outras situações você tem liberdade de argumentar à vontade, sem estar preocupado com o limite de linhas. Tá, ok? Forte abraço, inscreva-se no nosso canal e dê seu like, fazendo também sempre os seus comentários, viu, pessoal? Tchau!